Projeto Leia a Bíblia Comigo. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 26. Esse capítulo traz para nós alguns entendimentos, né? Vamos à leitura do capítulo? Bom dia, graça, paz e misericórdia. Diz a Escritura Sagrada: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus aparece para Isaque e repete para ele a bênção, o legado da vida de Abraão, né? O legado geracional da vida de Abraão. Verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Né? Lembra que o mundo espiritual é regido por leis espirituais, né? E desde o Gênesis, Deus já cita, né? A gente já vê aqui citado, né? Os 10 mandamentos ainda não foi entregue, porque ele é entregue lá para Moisés, né? E nós estamos longe, mas aqui no início de tudo, né? Deus já cita. Então, o mundo espiritual é um mundo regido por leis, é um mundo legal, né? Olha só, vou ler de novo o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então vemos Isaque repetindo o mesmo erro do pai. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então Isaque era um homem próspero. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, né? Aonde tem a semente da inveja demoníaca, diabólica agindo, né? A malignidade, a maldade, né? A maldade aqui, a inveja brotou no coração dos filisteus e a maldade aqui foi feita contra Isaque, né? Todos os poços de águas que haviam sido cavados por Abraão foram entulhados, né? Foram bloqueados, né? Para não ter.
Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: hoje, agora, juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Haja agora, juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia de poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Né? Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então, queridos, está diante de nós o capítulo 26, né? Algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas aqui, né? Há algumas lições que a gente pode tirar e pode aprender, né, pro nosso dia. Primeira coisa que eu entendo aqui, né, que eu vejo aqui, é que o capítulo, ele alerta a respeito de o quanto os filhos reproduzem o que veem os seus pais fazendo, né? Eu percebo aqui no capítulo um legado, o legado de Abraão, né? O legado de Abraão. Abraão, ele não consultou a Deus quando veio a fome. Abraão não consultou a Deus para ir para o Egito, e foi para o Egito. Lá no Egito ele escolheu mentir, né? E Deus puniu com rigor a Faraó, porque havia pego a esposa dele, né, para o seu harém, né? Então, aqui nesse momento da vida de Isaque, a gente já percebe algo diferente aqui, né? A gente percebe que Isaque tem o mesmo temor que Abraão teve. Isaque tem o mesmo temor. Isaque não conseguiu confiar plenamente, 100% em Deus. Por isso ele temeu
o povo filisteu. Ele disse: se eu falar que Rebeca é minha esposa, eles vão me matar, vão tomar ela de mim, vão me matar, né? Mas aqui a gente vê Deus agindo com Isaac, né? Deus confirmando a aliança que ele tinha com Abraão. Deus então intervém antes dele cometer o pecado maior. Deus intervém, Deus aparece para ele, diz para ele: não vai para o Egito, não quero que você vá para o Egito, não vá para o Egito. Antes que a mulher dele fosse tomada por um filisteu, Deus entra na história, permite que o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, perceba a mentira, venha à tona com a verdade. Então o rei viu pela janela que ali não tinha um relacionamento de irmãos, tinha um relacionamento de esposa e de esposo, né? Então Deus traçando, cuidando, né? Deus cuidando, alinhando todas as coisas na vida de Isaac, né? Então, na mesma situação que Abraão já tinha vivido, agora acontece diferente na vida de Isaac, né? Deus permite que a verdade seja exposta e Rebeca não é tomada como esposa, né? Interessante, né? Interessante. Deus usou o ímpio Abimeleque, o ímpio filisteu, né? Naquela época havia muitos deuses, né? E Deus então permite e usa como instrumento de bênção na vida de Isaac a vida do ímpio, do rei dos filisteus, né? E aí a gente vê Deus confirmando para Isaac o legado que Isaac iria traçar, que ele iria andar, né? O propósito que Deus tinha na vida dele, que ele seria uma grande nação. E aí Deus trata imediatamente aquilo que estava levando Isaac a fazer o que era errado aos olhos do Senhor, que era o medo. Então Deus trata o medo de Isaac quando Deus fala para ele: não temas, Isaac, porque eu sou contigo, né? E aqui nós vimos no capítulo o quanto Deus foi com ele, né? Deus apareceu para ele: não vai para o Egito. Deus permitiu que Abimeleque visse que ele era esposo de Rebeca, não permitiu que ela fosse tomada por um outro homem daquela terra. Deus fez prosperar, né? Fez prosperar Isaac naquele lugar. Isaac enriqueceu, né? Enriqueceu. O texto diz que ele enriqueceu. Ele se encheu de bênção. Ele foi próspero, né? Então, outra situação que a gente tem aqui, tem uma outra situação também que aparece no capítulo 26, tá? Olha só, Abraão, ele tomou um cuidado de não tomar esposa para Isaac na terra que ele estava, na terra dos ímpios, né? Já Isaac aqui falha com seus filhos. Por quê? Porque ele permitiu, ele não teve esse cuidado. Ele permitiu que Esaú tomasse para si mulher, né? Esposa da casa dos heteus, do povo ímpio da terra. E o próprio capítulo já diz o que acontece no versículo 23. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, porque Isaac não repetiu o bom de Abraão aqui, né? Ele repetiu o mal, mentiu igual o pai fez e não tomou cuidado de que o filho Esaú tomasse para si mulher dentro do seu povo, né? Então a gente vê aqui. E aí já começa a alinhar aqui pra gente, a descrever, né? O início de toda a guerra de Israel com os filisteus. Olha onde é que inicia. Inicia aqui. O povo filisteu começa a invejar a prosperidade de Isaac, né?
Num primeiro momento aqui no capítulo 26, Abimeleque, o rei dos filisteus, faz uma aliança com Isaac. Mas essa aliança não prospera, ela não vai avante, porque lá para frente nós vamos ver que os filisteus entram em guerra contra o povo de Israel. E aqui mostra o motivo era a inveja. O motivo era a inveja, porque aonde Isaac chegava e lançava sua tenda, aonde ele começava a plantar, 100 por 1, tudo que ele plantava dava 100 por 1, era muito abençoado, ele era muito abençoado. Deus estava na vida de Isaac, estava com Isaac, o tornando forte, o tornando riquíssimo, o abençoando. E isso aí gera inveja no coração do homem mau, do coração que não tem Deus, gera inveja. Então, aqui no capítulo 26, a gente vê o motivo de tanta animosidade, de tanta contrariedade, de tanta guerra entre o povo filisteu e o povo de Israel, que é o povo de Isaac. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? E aí precisamos perceber, né? Tomar muito cuidado, né? E aprender, né? Aprender com o texto bíblico, uma coisa que fica muito forte no meu coração, né? As leis, os 10 mandamentos que foram dados a Moisés, foram dados bem lá na frente. Mas o texto diz que aquele povo, Abraão, era regido pela palavra do Senhor, era regido pelos preceitos do Senhor, era regido pelas leis do Senhor. Abraão, Deus já havia falado para ele, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Quero assim, não quero desse jeito. Então, há ali já as leis ordenando a vida e a descendência de Abraão, né? Então, que nós possamos compreender essas coisas. Prosperidade, bênção, cuidado, proteção, provisão estão linkadas, tá? Na obediência. Estão linkados na obediência. Se você quer todas essas coisas, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser abençoado, se você não quer ter falta de nada, precisa ser obediente ao Senhor. É na obediência que existe a recompensa. É na obediência tem recompensa para a vida da gente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, colocar a minha vida diante do Teu altar. Pai querido, que a Tua palavra possa achar guarida no nosso coração. Que a Tua palavra, Pai, encontre lugar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, Pai. E, ó Deus de poder, que a história de Isaac, Pai, que nós possamos, ó Deus, tomar para nós aquilo, Paizinho querido, que ele errou e nós possamos consertar, corrigir nas nossas vidas, Pai. Não pode haver em nós, ó Deus, mentiras, não pode haver em nós, ó Pai querido, julgos desiguais, Pai querido, alianças com ímpios, não pode haver, ó Deus. É uma das coisas que fica e é preciso para nós, Pai, nós obedecemos a Tua palavra, porque na obediência, Pai, há recompensa. Então, Paizinho querido, nos ajuda, Pai, a prestar atenção nas verdades espirituais contidas no capítulo 26 para o dia de hoje, Pai. Nos orienta, que o Teu Santo Espírito traga para as nossas vidas, Pai, a orientação, o cuidado, a provisão, a proteção do alto céus para a nossa vida, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos no dia de hoje. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, a vida da Gildete, sua mãe. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor adentre naquele lar no dia de hoje com a Tua presença, com o consolo e o conforto e a coragem, Pai, porque precisa ter coragem todo dia para cuidar de um acamado. Tua filha precisa para hoje, Deus, uma porção de coragem. De igual modo, eu oro pela Cláudia na sua casa, que o Senhor a abençoe com coragem para o cuidado da sua mãe, Deus. Paizinho querido, eu oro também, Deus, pela minha amiga Nara,
Nara que está indo agora, Pai, para Florianópolis, ó Deus, seco a Nara, Pai, cuida da Nara, Deus de poder e de graça, leva ela em segurança até Florianópolis, até ali aquele hospital onde ela vai se submeter, Deus, àquela cirurgia. Pai, que toma toda a equipe cirúrgica que vai ali, ó Deus, atender tua filha, Pai. Deus, abençoa aquela equipe, abençoa essa cirurgia. Deus de poder, abençoa o retorno dela para casa, abençoa a ida, abençoa a volta. Deus de poder, a recuperação. Pai querido, acalma, aquieta o coração da tua filha. Deus de poder e de graça, eu oro a Ti pela vida da Nara no dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana. Eu peço a Ti, ó Deus, a cura completa, a libertação completa, a salvação para Carla Fabiana, Pai. Eu oro pelo Ingo, na luta dele contra o câncer, que o Senhor esteja curando, libertando, Pai, em nome de Jesus, trazendo clareza na mente, nos entendimentos, trazendo, Pai, sabedoria, Pai. Deus de poder, eu oro a Ti, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor. Paizinho querido, abençoa a vida do meu pai hoje. Eu peço a Ti, Pai, a bênção do Senhor na vida do meu pai. Que ele possa, Senhor Deus, ter a alegria do Senhor de estar na sua casa, com os seus filhos. Pai, eu continuo a Te pedir, Pai, não permita que meu pai adoeça, não permita que meu pai vá para um leito de hospital. Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida do meu pai, providência de entendimento do alto dos céus. Pai, hoje nós já vamos receber as crianças no projeto e eu peço a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai, a provisão do alto céu sobre cada lugar daquele projeto, Pai, cada lugar daquele projeto. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos acampam-se ao redor do nosso pátio, nas salas de aula. Pai, que as crianças que chegarão para o projeto, Pai, que elas sejam protegidas, Pai, guardadas pela Tua boa mão. Deus, toma cada família representada por cada criança, Pai. Aonde houver, ó Deus, famílias enfermas, aonde houver, Pai querido, enfermidade, tristeza, aonde houver vício, aonde houver, Deus querido, alcoolismo, drogas, violência doméstica, no meio dessas famílias, Pai, na autoridade do nome de Jesus, promove, Pai, promove libertação, cura para cada família representada por cada criança no nosso projeto, Pai. Deus, tem famílias, Pai, desempregadas, Pai. Tem família que precisa de um emprego. Pai, traz, ó Deus, promove o emprego, o sustento para essas famílias, Pai. Não deixa, Deus de poder, as crianças passarem necessidade nas casas. Pai, em nome de Jesus, Pai. Aonde houver ali, ó Deus, naquelas famílias, opressão, Pai, o domínio das trevas, Pai querido, as vidas, ó Pai, que estão no domínio das trevas, Pai, que estão em opressão maligna, Pai, nós Te pedimos, Deus, que haja libertação, Pai, que haja cura, que haja libertação, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, os nossos professores, Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, a vida da Tatiana, a vida da Jaine Thaís, ó Deus, com as crianças de 4 e 5 anos. Pai, dá a elas inspiração, alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, pelo relacionamento, Deus, da Jane e da Thaís com o José Vitor. Pai querido, que toda a Tua vontade se estabeleça na vida dela, Pai, em nome de Jesus, que ela tenha clareza do alto e céus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, concede o desejo do coração da Tua filha, Deus. Concede o desejo, abençoa a Tua filha, Pai. Inspira a Tatiana, inspira a Jane Thaís, Pai, no cuidado das crianças pro dia de hoje.
Pai, eu oro a Ti pela vida da pastora Cristiana, Pai, a vida da Isabela, com as crianças de 6 e 7 anos, Pai, dá uma porção dobrada de sabedoria, Pai, dá uma porção dobrada de sabedoria, ajuda Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, Deus de poder e de graça, cuida, Pai, cuida daquelas crianças ali, no cuidado da pastora Cristiana. Pai, eu oro a Ti pela vida da Sandra, Pai, as crianças especiais que estão com ela, Pai, as crianças que precisam aprender a ler, a escrever. Deus, dá a Sandra a sabedoria do alto céus, as estratégias do alto céus. Dá a Sandra, Pai, ó Deus, inspiração, inspira a Sandra, Pai. Deus, organiza, Pai. Nós Te pedimos, Deus de poder, que o Senhor esteja com a Sandra, com o Vitor Hugo ali naquela sala. Pai de amor, que a Tua presença seja real naquela sala de aula, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Flávia, com os seus alunos, Pai, os seus adolescentes, Pai. Deus, é tão difícil lidar com adolescente, Pai, mas dá à tua filha estratégia, dá à tua filha autoridade, perspicácia, dá à tua filha, Pai, a alegria do Senhor para lidar com aqueles adolescentes, Pai, que ela seja modelo para aqueles adolescentes, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do pastor José Vitor, Pai. Teu filho, eu tenho pedido ao Senhor, ó Pai, que ele encontre a esposa, que ele encontre a esposa. A Tua palavra ensina, Pai, que as mulheres devem ser encontradas para serem esposa. Então, Paizinho querido, que ele encontre a esposa justa, reta, na vida da Jane Thaís. Pai, abençoa esse relacionamento, Deus. Deus de poder, completa a Tua obra na vida do pastor José Vitor, completa, dá clareza para ele, tira todo o medo, toda a inquietação. Abençoa, Pai, o Teu filho. Abençoa ele com seus alunos de 8 e 9 anos, aquelas crianças, Pai. Abençoa Teu filho, Deus, abençoa Teu filho. Nós pedimos a bênção do Senhor, a orientação do Senhor, a inspiração do Senhor. Toda a nossa equipe, Pai, de cozinha, nós oramos por essa equipe. Oramos, Pai, que o Senhor renove as forças da Horacilda, renova as forças, Pai, da Deise, renova as forças do Ingo, a minha força, Pai. Abençoa, Deus, a nossa secretaria, a vida da Alessandra, a vida, Deus, da Luísa. Dá-nos, ó Pai, Deus, dá-nos a inspiração que precisamos para cuidar dessas crianças, Pai. Eu apresento o nosso dia, o dia de hoje, nas Tuas mãos. Cuida de nós hoje, Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aline, minha querida, bom dia, graça e paz. Passou por aqui, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida no dia de hoje, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.